que realmente vai interessar para vocês. Ih, ela está começando com transcrição também. Espera aí. Parar a transcrição. Pronto. Nós estamos, então, começando a nossa aula, começando formalmente a nossa aula, nossa disciplina hoje, né? E, na verdade, a ideia dessa aula é mais para a gente dar uma orientação para vocês. Eu queria muito conversar com vocês um pouco mais com calma. Tem um microfone aberto passando. Alguém, por favor, que estiver com o microfone aberto, fecha. Obrigada. Então, a gente está começando com a nossa disciplina de Gestão de Operações e Logística. Todo mundo aqui já trabalhou utilizando, por favor. Tem como lá, né? Qual é o lugar aqui? O que é? Alexandre, por favor. Isso. Desliga seu microfone, por favor. Bom, vamos lá. Então, eu não sei se a gente já trabalhou em não sei quantas disciplinas, né? Eu não sei quantas. Quando eu tive Divinópolis, nós fizemos essa conta. Nós começamos lá com a introdução à economia, vindo, né? No caso dessa disciplina, ela tem uma especificidade. Não sei se vocês já fizeram, já devem ter feito, disciplina com uma carga horária menor. Então, ela é um tiro muito curto e ela acontece rapidamente. Então, eu queria que vocês estivessem muito atentos, porque quando vocês assustarem, a disciplina já acabou. Tá? Vocês baixaram o plano de ensino lá? Eu vou compartilhar com vocês. Mudou, como é que chama todo aqui? Como é que eu vou fazer para compartilhar? Tá? Eu vou compartilhar o nosso plano de ensino. Está aqui. Bonitinho. Tem um errinho de português nele que eu acabei de corrigir agora, tá? Mas é só que eu coloquei. Tá dando para vocês verem, gente? Vou dar um ok aí, porque eu não estou vendo vocês, tá? Tá dando para ver. Tá, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, que aí fica melhor ainda. Aqui está o nosso cronograma. Se vocês observarem nele, são 40 dias de disciplina, tá? A gente vai fazer, não sei se estão habituados com aquela rotina minha, a gente vai trabalhar com a apostila, que deve ter sido disponibilizada para vocês, né? Então, a gente vai começar com o módulo 1, que começa hoje, vai até dia 10. Depois o módulo 2, vai do dia 11 ao dia 4, ao dia 24 de abril. E depois o tempo para a prova final. Os conteúdos estão aqui, né? O primeiro módulo compreende Introdução à Logística e Gestão do Processamento do Pedido. E o segundo, Gestão do Transporte e Gestão de Estoque. Tá? Porque a gente não pode falar em logística se não falar nessas duas dimensões. Alguém já fez essa disciplina em algum curso? Tem alguma noção a respeito do que é logística? Vou anotar uma colinha para mim. Hein, gente? Noção eu tenho, mas curso eu não fiz nenhum, não. Quem tem noção aí? Vamos lá, diga. Logística é todo o trabalho de armazenamento, de transporte, um monte de coisa, mas relacionada à guarda de estoque, qualquer coisa. O transporte também tem envolvido na logística. Logística é quase tudo, né? É muita coisa. Alex, agora não. Agora nós não estamos te ouvindo, não. Se você precisar falar,
Levanta a mãozinha, tá? Se a gente não te ouvir, ok? E se eu não estiver vendo, vocês me chamam a atenção, porque eu vou estar vou estar compartilhando, então eu também não vejo, tá ok? Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou pensando, a ideia, deixa eu só passar aqui, nosso plano de ensino que eu estava mostrando para vocês, que eu estava compartilhando com vocês. Compartilhar de novo. Olha só, o que a gente tem em termos de ementa da disciplina? A evolução e os conceitos de logística e de administração de materiais, previsão da demanda interna de bens e serviços, estudo do gerenciamento da administração de recursos materiais, como função básica da administração, gestão de transporte, gestão de estoques materiais, gestão de compra, gestão de fornecedores de contrato e administração de patrimônio. Olha que doideira. Isso para acontecer em 40 dias, tá? Então, a ideia da gente, para ser bem específica, é o quê? Que a gente consiga dominar os principais conceitos de logística, tá? O que está relacionado à logística? Porque eu falo assim, nossa, já vem o conceito, etc. Não adianta eu não conhecer as coisas, eu não saber o que são as coisas, se eu não consigo conceituar essas coisas, tá? É analisar e compreender aspectos relacionados à gestão do processamento do pedido e a sua importância para o bom funcionamento da logística. Pensa bem que o processamento de qualquer pedido, ele tem um ex ante e um ex post, ou seja, ele implica em coisas que terão que ter acontecido antes e coisas que irão acontecer depois, exatamente para que esse fluxo que envolve a logística possa vamos dizer assim, fluir, né? A importância dos modais de transporte, ou seja, das diversas modalidades de transporte que a logística demanda, tanto que isso é importante do ponto de vista do funcionamento dela, né? Gestão de estoque, gestão de compras, armazenagem, manuseio, embalagem, classificação, administração de patrimônio, ou seja, a gente fala que a logística é tudo, né? Ela vem antes e vai até depois, tá? Alguém saberia me dar um exemplo antes da gente entrar na parada mesmo? A gente vai usar a nossa apostila que está lá. Por que isso? Eu acho que ela é um roteiro interessante, que nos atende, que vocês não se perdem numa quantidade de material, e ela vai estar bem amarradinha. Vamos admitir o Fernando. Conseguiu entrar, Fernando? Consegui. Beleza. Você é de que polo? Sou de Jaboticatubas. Beleza. Alguém eu uso demais a palavra logística. Vocês costumam usar a palavra logística? Nossa, existe uma logística na produção. Alguém fala isso alguma vez? Usa isso? Só levantar a mãozinha para falar. Aqui no meu trabalho fala-se muito. E logística, na verdade, acaba virando sinônimo de burocracia, às vezes. Por quê, Fernando? Você trabalha com o quê? Eu sou analista administrativo do Ministério da Economia. E lá, quando chega coisa para logística, aí tem que fazer licitação, tem todo um procedimento para pedir veículo. Coisa para logística. Explica para a gente o que é coisa para logística. Por exemplo, tem que comprar, por exemplo, tem que comprar bandeira. Aí, para comprar bandeira, tem que enviar um e-mail para a logística faz um documento de formalização de demanda, estuda o caso, faz a pesquisa de preço, manda para o setor de licitações, vai fazer uma dispensa eletrônica. Se tudo der certo na dispensa, faz o empenho, depois do empenho solicita o fornecedor, depois do fornecedor aguarda a entrega, depois que entrega volta para o patrimônio, o patrimônio entra com o sistema no controle de
de materiais e entrega o material. Isso aí demora, às vezes, 60 dias. Tá rápido. Isso é sinônimo de logística, né? E outro momento de logística é quando vai pedir uma reserva de sala, aí envia uma sala via por e-mail da logística no trabalho, aí tem o agendamento, devolve para eles, organiza a sala toda, entrega a sala pronta, faz o evento, volta, confere. Que sala? É isso. Que sala? Oi? Qual sala? Que sala que é essa? É sala de reunião no prédio onde eu trabalho. Ah, tá. Então, eu acho que o pessoal está usando logística para um tanto de coisa aí que, de repente, estão colocando Sim. mais coisas na logística do que a logística merece, tadinho. Né? Sim. Então, por isso é que está sinalizando como muito burocratizada. Né? Mas alguém usa... Quem levantou a mão aí? Deixa eu ver quem está falando. Márcia? Eu estou brincando de dar aula sem óculos, sabe, gente? Eu estou assim. Vamos lá, Márcia. Isso tudo que ele falou aí me pareceu mais um processo burocrático do que logística. Eu uso muita logística aqui quando eu tenho que levar meus 3 filhos em lugares diferentes. Aí eu preciso aplicar a logística, né, para ser viável, eu gastar menos tempo, menos combustível e etc. E uma empresa que eu vejo que não usa muito a logística é o Correios, porque às vezes eles vêm aqui em casa 3 vezes entregar no mesmo endereço várias entregas, entendeu? Então, assim, a entrega aqui na minha casa, às vezes volta à tarde, entrega na minha casa, entrega na minha vizinha, entrega no meu primo. Gente, esse pessoal não tem um departamento de logística, por isso que o Correios está quebrando, porque o combustível no preço que está, tem que disponibilizar funcionário. Carro, cadê a logística? O pessoal não sabe o significado de logística, não é possível. Eu, como mãe, dona de casa, e sou funcionária agora, ainda fazendo estágio, graças a Deus, na área da prefeitura, eu preciso muito de logística, porque às vezes a gente está com um carro só na minha casa, entendeu? E a gente vai para vários lugares, então essa palavra eu uso demais. E eu acho que eu estou usando direitinho. Melhor que o Correio? Está me favorecendo. Agora o Correio tem que ir lá dar uma aula para eles. Mais alguém, gente? Obrigada, Márcia. Mais alguém? Um exemplo. Peraí. Antônio, vamos fazer bonitinho hoje. Nós vamos levantar a mãozinha para poder falar, porque tem muita gente. Tá. Só para falar, no caso do Correio, eles usam muito, eu já até perguntei, questionei, eles usam muito a logística. É porque cada encomenda vai para um setor específico, o tipo de encomenda é encaminhado para um setor específico que vai e entrega, e tem a rota. É por isso que, às vezes, vem Correio aqui em casa várias vezes, mas é porque o tipo da encomenda enviada são tipos diferentes que se encontram em logística de setores diferentes. Entendeu? Então, é por isso que eles vêm várias vezes no mesmo endereço, porque são vários setores. Eles usam a logística ao extremo, para não misturar o tipo de encomenda. É por isso, para eles, é mais vantajoso fazer isso do que colocar por endereço e misturar tudo. Cada encomenda tem a sua velocidade de entrega, tem o seu tipo de entrega e o seu modal de entrega. É por isso que eles têm essa entrega várias vezes, porque eles usam em excesso a logística. Joia. Obrigadão. Vamos lá. A Alex levantou a mão. Alex Guimarães. Era só a questão aí, que o Walter já Aparece respondeu. para nós aí, Alex. Diga. Não, é porque o Walter já respondeu aí para a gente. Eu trabalho no Correio e é justamente isso que ele colocou, porque tem vários tipos de encomenda e prazos diferentes de entrega. Então, eu não posso colocar um SEDEX para entregar com a rapidez que seria uma carta registrada, até porque o cliente paga mais caro. Então, tem uma série de questões em volta. Beleza, obrigada, Alex. Agora vamos para o... Carla, o outro Alex com a mão levantada. Carla. Oi, professora, tá ouvindo? Tô ouvindo.
Então, eu tenho um exemplo, né, de logística aqui no nosso município. Como o nosso município é muito grande, a gente tem muitas estradas de terra, né? Então, a gente tem que fazer o cascalhamento das estradas, principalmente nessa época agora de verão, que é chuva. Então, nós já fizemos várias experiências para comprar esse cascalho. E até então, como é mais distante daqui, né, as licitações, o pessoal trazia o cascalho para a gente. Só que daí você tem que pagar o transporte, a empresa tem as despesas de combustível, despesa com motorista, tudo. Nós chegamos à conclusão que para o município seria mais viável fazer o quê? A gente ir retirar esse cascalho, tanto financeiramente como em questão de logística, de ser mais rápido, entendeu? Então, às vezes acontece alguma coisa em alguma estrada, a gente tem essa licitação, mas, na verdade, os caminhões do município vão até a cascalheira para estar retirando esse cascalho. Então, seria esse o exemplo. Mas me explica aqui uma coisa. Vocês têm recorrentemente licitações para fornecimento rotineiro. E, além disso, o município, em situações emergenciais, também vai lá Não. Aí nós temos essa licitação, só que daí no edital dessa licitação já foi colocado que a retirada é por conta do município, entendeu? Tá. Então, as empresas, quando vão fazer tanto a cotação, né, ou na hora da licitação, eles já estão cientes que não vai ter esse custo de vir trazer esse cascalho. O caminhão é da prefeitura. Exatamente, porque daí o que acontece? A prefeitura vai gastar menos, porque o motorista já é efetivo, então ela já tem essa despesa com o motorista, né? O combustível, a prefeitura já tem o combustível. Então, para a gente fica um custo menor a gente ir até o local retirar esse cascalho, que não é tão longe, do que aguardar essas empresas trazerem. Então, no edital já é colocado isso. A retirada fica por conta do município. Isso facilitou muito para a gente. Deixa eu aproveitar a sua experiência e compartilhar com os colegas. Isso tem uma sazonalidade, né? Isso Como tem assim? uma época de chuva que vai acontecer. Sim, aí, exatamente. E aí, como é que vocês administram isso em termos de contrato? Porque o contrato é feito em função de uma determinada quantidade de cascalho, não é isso? Exatamente. Aí nós fazemos um registro de preço, entendeu? Então a prefeitura não tem aquela obrigatoriedade de comprar, de adquirir todo aquele cascalho que foi feito o levantamento da quantidade, né? Então a gente faz a licitação por registro de preços e só é utilizado realmente aquilo que é necessário quando acontece essas chuvas, que a estrada fica muito ruim. E a prefeitura tem mais agilidade para ir fazer essa logística de busca e entrega nas estradas desse cascalho do que as empresas teriam? Sim, porque geralmente quando na época que se colocava para a empresa trazer, geralmente no edital, o que fala? Que a empresa tem 5 dias para estar entregando isso após ela receber uma solicitação de fornecimento da prefeitura, né? Então agora não. Agora, a partir do momento que a gente já emite essa solicitação de fornecimento, a gente já entra em contato com a empresa e já vai até o local retirar o cascalho. Entendeu? Então, às vezes, quando acontece essa época agora, de janeiro, fevereiro, é a época de chuva, né? Então, às vezes acontece uma chuva em alguma região muito forte, a estrada fica muito ruim, então logo o departamento, né, já faz essa solicitação, a gente já faz essa aquisição e os caminhões já se deslocam para ir retirar o cascalho. E já deixa lá no local. Exatamente, já deixa no local que o pessoal já vai estar esperando para estar distribuindo pela estrada. Você tem que ensinar esse know-how para outros municípios, porque eu rodei, que eu atolei essas férias de janeiro, não foi brincadeira. Brincadeira. Obrigada, Carla. Walter? Walter? Eu não consigo ficar assim, não adianta. Walter?
Algum comentário, alguma coisa? Perdão, é porque estava tentando abrir o microfone aqui e não conseguia. Vai. O que eu vejo da logística, professora? A logística, para mim, juntamente com a tecnologia, são as duas grandes profissões ou algo do futuro, vamos dizer assim. Exemplos de logística mal feita causam enormes prejuízos para as empresas. Quiçá agora, por exemplo, a gente viu falando aí das vacinas que foram vencidas, tiveram que ser destruídas, foram um erro logístico do governo na distribuição. Várias questões logísticas, por exemplo, a Ambev, quando comprou, a Brahma, quando comprou a Antártica, uma das grandes questões que levaram eles a essa aquisição é a questão logística, porque eles têm a carga do retorno, que é a carga que vai vazia, para eles é um prejuízo gigantesco. A Coca-Cola não deu conta de fazer a logística dela, contratou uma empresa, que é a FENSA, especializada nesse assunto. Então, assim, o supermercado, quando a gente vai comprar, não sei se vocês já repararam, os funcionários são obrigados a puxar aquela mercadoria do fundo e trazer para frente por causa da data de validade. Tudo isso são questões logísticas que nos afetam diariamente. E são a grande dificuldade que eu vejo nas empresas hoje, junto com a tecnologia. Logística das empresas, quando você vai observar, você vê que ela é controversa. Se um erro ocorre, gera-se prejuízos milionários, como na questão das vacinas, enfim, em várias questões. Então, para mim, logística, juntamente com tecnologia, é algo que existe mais investimento das empresas. A Amazon, por exemplo, quando cria drones de entrega nos Estados Unidos, para agilizar a logística, o time de entrega, por exemplo, quantas vezes a gente já deixou de comprar em um site e comprou em outro, um pouco mais caro, porque a logística é melhor, entrega no outro dia e naquele site não entrega. Então, tudo isso, para minha opinião, são fatores determinantes que geram custo e acaba invariavelmente afetando o preço da mercadoria e a demanda. Então, eu acho que as empresas hoje literalmente não conseguem mais sobreviver sem tecnologia e sem logística. Ô, Walter, mas você está pensando na logística depois, né? Porque a logística Não, eu estou antes. pensando na logística desde a produção até entrega na sua porta. Desde da chegada, por exemplo. Eu estou pensando no litro de óleo que você compra no supermercado, desde a saída da soja da fazenda, que se você não tem estrada, você não tem o time, você perde a mercadoria por algum motivo, ela vence, é prejuízo para a empresa. Então, até a chegada. Aí você já está pensando no termos macro mesmo, né? Então você já está pensando quase que no país. Eu digo do processo de logística, seja numa instituição pública, seja numa empresa privada, vamos pensar assim, que você tem um processo antes e um processo depois. Aí é que a gente não pode ter gap. Na instituição pública, por exemplo, a gente vê agora os casos das vacinas que foram doadas pelos Estados Unidos e foram destruídas em função da data de validade, que é uma questão pública. Quanto prejuízo que gerou isso pela falta de logística na distribuição das vacinas? Os remédios, agora que foram destruídos também pelo governo, isso é notícia que foi divulgada amplamente, recentemente. Remédios de alto custo que foram destruídos porque venceram. Então, entre esse time da compra e a entrega ao paciente final, tudo isso é logística. Uhum. E quando o governo faz na logística, são prejuízos milionários que geram para o governo. Beleza. Mais alguém, gente? Carla, você quer falar de novo ou você esqueceu de abaixar a mãozinha? Alguém queria falar aí, eu interrompi. Quem foi, hein? Pedindo para levantar a mão. Quem foi? Por favor, está na hora. Então, pessoal, eu ia dar um exemplo aí bem simples. Quem está falando? Galvão, desculpa. Galvão de Jabuticatuba. Isso, abre a câmera aí para a gente. Vamos falar oi. Aparece para nós. É porque eu estou matando a aula para poder assistir a aula da senhora. Não, a aula da senhora agradece, não tem problema você matar a aula, mas diga lá. Não, mas eu já estou matando a aula. Você está onde? Eu faço direito na PUC. Ah, tá. Um exemplo simples. Uma viagem que você planeja para a praia aí, com a família,
tem toda uma logística, que hora que vai, roupa de menino, é logística, roupa de criança, onde vai ficar hospedado, que dia que vai, onde vai parar na estrada, para poder abastecer o carro, tudo tem que ter, isso para mim também chama logística, apesar de não estar envolvendo estoque de materiais, coisas assim. Joia. Beleza, obrigada. Mais alguém, gente? Por favor. Não? Vamos lá, Alex. Boa noite a todos. Estão me escutando perfeitamente? Beleza. Ah, ótimo. É porque eu estou na rua aqui também. Tudo isso que o Walter falou, realmente, eu concordo com ele. Esse problema de logística, o que a gente tem enfrentado, que eu tenho percebido muito, é na questão de você montar uma empresa igual agora, né? A internet, e-commerce é o que mais se fala hoje no mundo inteiro. Só que a gente vê que eles não estão preparados para essa logística. Foi um caso que aconteceu recentemente, apareceu na internet, o tanto de encomenda daquela e-commerce Shopee parada há mais de 4 meses para entrega, e eles não têm esse tipo de logística anterior de pensar no como que vai fazer para o resultado final, que é a entrega para o cliente. Então o cliente acaba perdendo até a validade do produto, né, de 3 meses, 6 meses, mostrou. Isso eu vi na internet agora há pouco tempo atrás. E o que eu tenho percebido é isso. Abre-se muitas empresas e-commerce, né, que é o momento, e as empresas antigas também já tem, né, como foi colocado aí, supermercados, enfim, tudo isso, mas eles não estão pensando no resultado final, que é a satisfação do cliente com a entrega do produto, ou até mesmo na compra, na aquisição em supermercado, que já pega produtos já com validade já quase vencendo, enfim. O que eu vejo, o maior problema em logística hoje é assim, vou abrir um e-commerce. Não, você vai pensar em abrir um e-commerce, você vai ter que ver as possibilidades da sua logística de entrega, porque não adianta você abrir uma empresa e não conseguir fazer a entrega, né? Não chegar no resultado final. Então, o que eu mais vejo é isso. Joia, obrigada. Edna? Eu vou falar. Peraí. Eu queria observar, eu sou funcionária pública há muitos anos, e o que eu observo da logística que envolve o setor da educação, que é bem complexo, né, são os atrasos. Parece que o setor público na educação não se organiza para cumprir os prazos. Vou citar um exemplo. O ano passado, nós fizemos a escolha do livro didático. Na escola em que eu trabalho, para 2023, nós temos 2 turmas de terceiro ano, 3 de quarto e 3 de quinto. Ou seja, o Ministério da Educação, ele não pensa que aqueles alunos que estão em 2022 estiveram num determinado ano escolar, no ano seguinte eles estarão no posterior. Eles não fazem um levantamento, embora exista o censo escolar, eles não fazem, parece que o INEP não conversa com outros setores para falar, olha, na escola X teremos 3 turmas de quinto ano, então logo os livros didáticos deverão ser equivalente a 60 alunos, 70 alunos, com uma reserva técnica aí de 10 livros, normalmente acontece assim. Aí começa o ano, nós recebemos os livros didáticos no final do ano passado, em dezembro ainda. Começa o ano. Só que nós temos livros para 2 turmas, por exemplo. Estou citando um exemplo do quinto ano, porque é muito latente. Todo ano isso acontece. Aí nós temos 3 turmas e nós temos livro somente para 2. E a reserva técnica são 10 livros para cada escola. Aí a gente tem que sair juntando livro das escolas. É tanta confusão, é tanta falta de
de planejamento logístico, né, que eu acho que é uma etapa importante no setor público, que a escola fica atrasada em alguns aspectos em função da má qualidade do serviço público nesse sentido. Eu sou fã do serviço público, eu sou servidora pública, defendo até o fim, mas eu vejo, infelizmente, alguns entraves. Por exemplo, outra coisa que eu acho que é um erro de logística, entrega da merenda escolar. Eles entregam banana na sexta-feira. A banana está madura. Como que nós vamos distribuir banana para os meninos na sexta-feira, na saída da escola, no final da aula, no segundo turno? Como que vai ser? Não dá para consumir tanta banana em um dia apenas. Então, na segunda-feira, a banana, muitas vão para o lixo. Eu acho que é uma falta de planejamento também aí da prefeitura local, que não faz um levantamento dessa demanda, que a merenda escolar deveria ser entregue no máximo na segunda-feira à tarde ou na terça pela manhã, né? Eu vejo que falta esse diálogo entre a nutricionista do município, que é uma só, que atende todas as escolas, com esse setor que faz essa logística de entrega, né? Então, de entrega de mercadorias, de merenda escolar, principalmente. Então, eu vejo uma falha nisso aí, falta um certo diálogo entre setores. A gente viu muito bem isso, eu acho que foi numa disciplina sua também, né? Eu percebo isso, eu como supervisora pedagógica que eu sou, eu vejo, né, agora que eu estou aprendendo sobre administração, eu vejo que falta esse lance aí dos diálogos entre um setor e o outro. Isso foi dado um nome, não estou me lembrando, sabe? Mas você, não sei se foi você que deu uma disciplina de logística também. Nós trabalhamos sobre isso. E eu consegui localizar exatamente o que estava acontecendo no município ao qual eu trabalho. Beleza. É isso aí, gente. Obrigada, Edna. Deixa eu só abaixar a mãozinha, por favor, senão eu vou ficar olhando para você achando que você quer falar comigo e eu não vou lembrar. Eu queria chamar a atenção para duas coisas da fala de vocês. Tem um microfone aberto aí, por favor. A primeira coisa é a questão da tecnologia, né? A tecnologia e a logística. Assim como em outras áreas, né? A tecnologia ela tem uma importância fundamental na logística, tá? A gente está falando de coisas de cotidiano da gente, a gente falou de problemas na empresa privada, a gente falou de problemas nas empresas públicas, né? Especificamente com uma visão mais macro da coisa. Não sei se vocês já viram isso na televisão, já tiveram a oportunidade de ver ao vivo e a cores. A questão dos portos no Brasil, né? As dificuldades que a gente tem de comprar e vender mercadoria, porque a gente não tem uma infraestrutura de portos. Então, assim, quando você tem portos absolutamente automatizados, tudo chipado, tudo com leitor ótico, já entrega, já coloca o container, já vai para tal lugar. Nós temos os portos no Brasil com uma realidade diferente, né? Num país grande feito o nosso, que você tem que ter você usa diversos modais de transporte, né? Então, quando os sistemas são operacionalizados, então você tem os grandes galpões, os grandes armazéns das grandes empresas, não tem gente, é só uma maquininha que vai lá com o pedido, ela já sobe, já pega, a leitura já faz, enfim, como que a tecnologia ela é capaz de ajudar nesse processo?
Então, assim, a gente não pode falar de logística sem falar em tecnologia. Tá? Por trás, a gente já está falando nisso. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que vocês estão levantando problemas que vocês vão começar a fazer o TCC de vocês. Nós estamos no 7º período, não é isso? Então, assim, vocês estão falando de coisas do cotidiano de vocês e que eu acho que seria importante, principalmente quem mencionou, quem está no setor público, pensar em trabalhos que possam, primeiro, ser interessantes para vocês fazerem. Segundo, ter alguma utilidade, né? Começar a analisar esses gargalos, ver como é que esses gargalos podem ser superados, porque eu não acredito que lá em Brasília, seja o Ministério da Educação, seja o Ministério da Saúde, vão ter noção do que está acontecendo cá embaixo, cá na ponta. Então, é daqui que tem que ir para lá. Então, assim, não vamos resolver, gente. Eu estou só dizendo que vocês estão levantando problemas e questões que têm tudo a ver com a área onde vocês atuam, a área de interesse de vocês e, principalmente, com o objetivo final do curso. É o quê? Vocês construam alguma coisa de interessante, vocês possam visualizar e sintetizar em alguma área, seja que for, alguma alternativa, um trabalho, uma intervenção, alguma coisa de ordem prática que possa auxiliar nisso. Entendeu? Eu acredito muito nas coisas mais simples, sabe? Cadê você, professora? Não estou te vendo. Estou aqui, do mesmo jeito. Eu saí, não. Ué, gente, caiu? Não, a senhora não está aparecendo. Ué, mas minha câmera... Sim, está aparecendo, sim. Tá sim. Aqui tá está aparecendo. sim, professora. De cada vez, senão meu ouvido estoura. Brincadeira. Edna, voltei? Para mim, não. Então... Só está aparecendo parece o Alex, mas está o nome de Lucimar convidado. Então, onde eu estou? Pensa-se uma imagem paralisada. Porque pode ser que sua internet dê uma travada aí. Não, minha internet é excelente, ela não travou, não. Eu estou trabalhando com outras coisas aqui enquanto eu estou escutando. Bom, mas eu estou aqui. Tá? Eu vou sair e entrar de novo, vamos ver. Beleza. Bom, então, isso é uma questão, tá, gente? Então, assim, já pensem nisso. Vocês estão trazendo questões, estão trazendo problematizações numa área muito importante para o setor público. Tá? Bom, a outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu não vi conceito e falei nada. A outra coisa que eu queria chamar a atenção. Tenham sempre em mente uma coisa. Quando a gente fala de setor público e logística, a gente tem que ter uma visão. Quando a gente fala de setor privado e logística, a gente tem que ter outra visão. Tá? Quando a gente fala de setor privado, eu estou falando de, vamos lá na economia, uma maximização de lucro. Tá? Não estou dizendo que a qualidade vai cair, nem nada. A função da empresa privada é gerar lucro. Portanto, todo o trabalho de logística vai ser voltado para isso. Seja para aumentar a receita, seja para diminuir custo, o que for. No setor público é completamente diferente a visão. A ideia do setor público não é que não queira fazer recursos mais baixos, mas a ideia é proporcionar bem-estar para a população. E isso muda completamente o sentido da coisa. Tá? Muita atenção nisso, porque às vezes a gente fica pensando que a lógica de toda a implementação de um processo de logística, a gente está dando exemplo de empresas e tal, a gente está dando exemplo de e-commerce, etc., mas a gente tem que estar muito atenta à questão da
no setor público para isso. Alguém falou do desperdício de vacina, nós estamos tendo problema na educação, enfim, nós temos problemas de logística na área de saúde, é muito mais grave, a gente teve experiência disso com a vacina, mas a vacina foi uma excepcionalidade, isso é rotina no setor de saúde, né? Perda de remédio, falta de remédio, é uma coisa, um descompasso tremendo. E isso não é porque é o setor público também, não. No setor privado acontece a mesma coisa, vocês mesmos mencionaram, vendeu o pedido, mas não tem como entregar. Então, se ela tem objetivos diferentes, ao final das contas, eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu pegar meus óculos, estou fingindo que eu estou enxergando, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu separei, é um pedacinho da apostila, cadê ela? Daqui. Eu deixei aqui, eu fiz essa perguntinha só para dar uma cutucadinha em vocês. Tá? Vamos ler devagarzinho esse conceito, só um golinho de água. Esse conceito de logística, a gente tem ideia do que cabe dentro da palavra logística. Peraí. É definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, sendo produzido ao menor custo, da melhor forma e deslocado mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Veja resultados positivos aí do enfoque do setor público também, tá? Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores, de clientes e a preservação do meio ambiente. Daí a nossa dificuldade de entender o que é logística. Logística é tudo. Alguém está chamando aí? Deixa eu minimizar aqui para eu poder ver vocês. Minimizou aí para vocês? Também ou não? Deu para ver? Então. Aqui estou vendo, normal. Obrigada, Fernando. Vamos passo a passo nesse conceito, para vocês verem a amplitude que ele envolve. A colocação do produto certo. Então, quando eu falo em colocação, eu estou dizendo a ideia de deslocar. Tem que sair de um lugar para colocar em outro. O que está acontecendo? Eu apareci totalmente diferente aqui nessa tela de vocês. Alguém me botou numa cadeira. Bom, vamos lá. Então, quando eu falo em colocar, gente, eu já estou dizendo do movimento, né? O produto certo. Quando eu digo produto, eu posso dizer produto e serviço. Tá? Dá para distinguir produto de serviço, gente? Dá para distinguir uma coisa da outra? Alguém pode ajudar aí? Pessoal? Sim, professor, a gente consegue. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estão me ouvindo aí agora, professora? Alguém me colocou dentro de um cenário aí, eu não sei quem foi, umas cadeiras, não importa. Vamos lá, Jusilene. Jusilene.
Professor, Não? posso dar um exemplo rápido aqui? Eu acho que é mais ou menos isso. Um exemplo. Eu acho que assim, o produto, na verdade, é aquilo que a gente compra e palpável, né? E o serviço, por exemplo, um serviço de uma operadora de internet, por exemplo, está te oferecendo um serviço, né, de assinatura de internet, um plano, uma Netflix, isso seria um serviço, né? Diferente do produto, é aquilo que você leva para casa, é palpável, né, e que você usa. A ideia é exatamente isso. O serviço, ele é intangível. Você não pega, assim, né? Ele é imaterial. O produto não. Ele é material, tá? Então, isso é de uma complexidade tão grande, porque quando eu falo de um produto ou de um serviço certo, as coisas podem se emaranhar aí, porque muitas vezes eu estou oferecendo as duas coisas quase que simultaneamente. Deixa eu dar uma ideia desse processo no setor público ou no setor privado, né? O indivíduo vai fazer uma cirurgia no hospital. O hospital está prestando um serviço, mas que demanda diversos tipos de produto, tá? Então, mas é importante a gente ver que uma coisa não está... É só para a gente ver, Marcos, que uma coisa não está separada da outra, tá? Que às vezes elas estão misturadas. Agora, o que seria um produto ou um serviço certo? Aí é que veio a ideia do que é o produto e serviço certo. Eu coloquei um produto certo, eu coloquei um serviço certo. É exatamente aquilo que foi pactuado. Pensem tanto no setor público quanto no setor privado. Fez uma licitação, fez uma compra na internet, o que foi pactuado ali? Eu vou te entregar isso, que tem essas e essas características, que tem essas e essas propriedades, e por aí vai. Tá? Na quantidade certa. O que é a quantidade certa? Deixa eu buscar o nome dela que eu esqueci, desculpe. Vou descobrir aqui agora. A Carla, acho que foi a Carla, que falou a respeito do cascalho, não foi, Carla? Isso, foi eu mesma, professora. Quem me colocou nessa cena ainda? Vocês estão me vendo umas cadeiras? Não, a gente está vendo a imagem da apostila. A imagem da apostila. Então tá, deixa eu descompartilhar aqui para ver o que acontece. Aí, agora a gente está vendo a imagem da senhora. Umas cadeiras? Estou vendo nas cadeiras, sim. Alguém colocou esse cenário, eu não sei quem foi. Tem que alterar a cena aí. Pois é, mas eu não consigo voltar ao que era. A minha original aqui, ó. Alguém está me ouvindo agora? Não, a sua imagem é original, professora. Eu estou te vendo da forma... Eu estou vendo normal, com o armário atrás, é isso? Beleza, eu que estou, então, alguém mexeu aí na alteração. Eu estou vendo normal. Beleza. Então tá, eu estou achando estranho isso. Bom, então vamos lá. Desculpe, Carla, é o seguinte, a gente estava falando a respeito, vou compartilhar de novo, nossa apostila. Voltou a compartilhar? Aqui. A quantidade certa. Como que a gente determina essa quantidade certa? Olha que coisa complexa, cara. Como é que você vai imaginar que vai ter um buraco, que vai chover tanto, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o barranco vai cair, etc, etc, etc. Então, nós estamos falando especificamente de uma situação que a prefeitura convive anualmente. Isso. Né? Qual que é a quantidade certa de livros? Qual que é a quantidade certa de vacinas? Qual que é a quantidade certa de coisas para suturar, chama linha para suturar a cirurgia? Qual que é a quantidade certa de leitos
Qual que é essa quantidade certa de munição para o armamento da Polícia Militar de Minas Gerais? Tá? Muito. Olha como olha a complexidade disso. Tá? No lugar certo. Que lugar é esse? Eu posso estar entregando uma quantidade de vacina X num lugar que não está precisando dessa vacina. Está precisando de muito mais. Como posso estar entregando uma quantidade maior num outro lugar e está sobrando. Como fazer com que se minimize saber exatamente onde está acontecendo a demanda e em que local. No ponto de vista da empresa privada, pensa bem, tudo bem, você tem sazonalidades do tipo Natal, Dia das Crianças, agora nós temos Páscoa, então tem ovo de Páscoa, chocolate, tem Dia das Mães, enfim. Algumas coisas você tem a previsibilidade. No Belo Horizonte costuma demandar tanto de ovo de chocolate. Nessa época, em Belo Horizonte, precisa de tantos leitos infantis por causa de mudança de clima, então, muita bronquite para idoso com problema de pneumonia, criança com problema de bronquite. Tá, quanto de oxigênio nós vamos precisar? Mas em que hospital? Vai ser no hospital X ou no hospital Y? Tá? Então, assim, determinar esse lugar certo, no prazo certo. Os meninos vão ter merenda chegando na hora certa, bem distribuída, a quantidade de livros didáticos certa, para a série certa, de remédio certo. Vai ter um evento em Belo Horizonte que a Polícia Militar vai precisar reforçar, eu estou falando isso porque isso acontece muito, reforçar o número de policiais em determinado local. Como é que eu faço com que esses policiais estejam lá para atender esse evento no momento exato em que se precisa? Tá? A ideia da qualidade certa. Não é melhor nem é pior. É a qualidade que foi acordada. Tá? Que qualidade é essa? Pior qualidade, melhor qualidade? Não, a ideia não é essa. É a qualidade que foi pactuada. O dito certo aí, o dito certo tem a ver com o que foi pactuado. Eu estou entregando aquilo que foi combinado. Nós temos exemplos sucessivos disso. É um escândalo atrás do outro com relação à alimentação nos presídios em Minas Gerais. Não sei se vocês acompanham isso e tudo, né? Então, o que foi contratado está sendo entregue, tá? Com a documentação certa. Do ponto de vista do setor público, aí a gente cai até numa preocupação com relação à burocracia, mas a ideia é de controle mesmo, né? De transparência, etc. Então, assim, está tranquilo do ponto de vista toda a documentação para transportar essa carga ou para remanejar alguma coisa, está tudo ok? Ao custo certo. Presta atenção à ideia. Ao custo certo, sendo produzido ao menor custo, dentro da qualidade acordada, dentro da qualidade certa, tá? Porque se eu tiver qualidades diferentes, eu vou ter custos diferentes. Isso é natural que tenha. Mas, dentro daquela qualidade acertada, ou seja, combinada, ou seja, certa, eu tenho que ter um custo compatível com isso. Seja na iniciativa privada, né, para que ela possa oferir o lucro, seja do ponto de vista do setor público, porque ele tem uma restrição de orçamento, portanto, ele tem que atender a população dentro do que o orçamento permite. Tá?
se deslocando mais rapidamente possível. Qual que é a ideia do deslocamento rápido? É a ideia de que você está fazendo com que o fluxo não seja... Não é sair também, gente, sem planejamento, mas a ideia é que os fluxos não sejam interrompidos em função de dificuldades de colocação do produto, daquela quantidade, naquela qualidade, no lugar certo, por aí vai. Então, dentro desse escopo, como que eu faço isso de forma mais rápida? Por quê? Porque se eu estou utilizando um caminhão, pode ser que eu estou utilizando para carregar o cascalho, mas pode ser que precise para fazer alguma coisa, sei lá, fazer um asfaltamento na cidade, ou carregar uma areia para cair um muro de uma escola, então tem que levar tijolo, enfim. Para que eu não interrompa outros fluxos. Por quê? Porque o caminhão precisa ser utilizado para outras coisas além disso. É a ideia, eu acho que o Walter falou, né, de ir e não voltar com a carga, com o caminhão vazio. Tá? Professora, mas se ele é intangível? Peraí, só um minutinho. Se o serviço ele é intangível? Quem está falando? É Pauliane, boa noite. Ei, tudo jóia, Pauliane? Tudo jóia. Se o serviço ele é imaterial, como que eu determino qualidade a partir de um pré-acordo? Ué, vamos pegar a internet. Você contratou uma internet com tal velocidade. Vamos pegar uma viagem de avião que você fez. Você vai fazer. O trabalho. Oi? É porque a internet ela ainda está tangível para mim, mas eu fico pensando no trabalho. Repete para mim. Repete para mim, por favor. Eu contratei um serviço, um trabalho. Como que eu determino? Mas que trabalho que você está falando? Me dá um exemplo mais concreto. Já me mudaram de cenário de novo aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, por favor. Você está falando de trabalho. Professor, descobri o que é isso. Alguém alterou a sua cena. Pois é, tem alguém alterando aí, não sou eu. Alguém alterou. Porque aparece uma opção. Na sua imagem aparece uma opção alterar a cena. Foi isso eu que já fizeram. tentei aqui, alguém está mexendo, eu não sei tirar agora, eu não quero o cenário. Porque, sabe o que acontece? Esse cenário só estou aparecendo eu não vejo vocês. Aí fica um horror para mim. Mas, desculpa, quem estava falando? É Alex. Não, antes de você, Alex, a respeito da pergunta, deixa esse cenário do jeito que está. Quem estava falando era a Lucimar, não era, Lucimar? É Pauliane, do Polo. Pauliane, desculpe, é porque a Lucimar não abaixa a mãozinha, Pauliane. Tá, não, só um momentinho, professora. Só para... eu não sei, eu entrei pelo link, eu estou como convidada. Sim. Como convidada, eu estou te vendo normal. Uhum. Como convidada, eu continuo te vendo normal, com a estante atrás. Aí eu não sei se tem alguma interferência aí, ok? Não, tranquilo. Obrigada. Nada. Vamos lá. Quem estava falando era... Ai, perdi, gente, desculpa. Pauliane, por favor, Pauliane, você estava falando a questão do trabalho. Você contrata um trabalho. Isso, enquanto serviço, que é intangível. E aí, como que eu determino essa qualidade? A partir do pressuposto que você mencionou, do pré... Do quê? Do pré-combinado. Você vai... Sim, mas veja bem, você tá contratando o quê? Uma pessoa? Um trabalho, uma pessoa. Para fazer o quê? Por exemplo, um enfermeiro. Beleza. O enfermeiro não é a logística. O enfermeiro é um dos componentes de um serviço chamado de área de hospital. Estou chamando assim. Entendeu?
Então, eu vou ter que determinar quais as tarefas que ele vai ter que cumprir para que eu entregue, aí a gente volta cá no conceito de novo, a colocação do serviço certo, ou seja, a diária, a internação do indivíduo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, e por aí vai, entendeu? O INGME está por trás disso, de uma prestação de serviço que é a internação de um indivíduo. Deu para entender? Sim, ficou mais claro. Entendi Tá a certo? diferença. Você está falando serviço como assim, o prestador de serviço. Então, você fala assim, o motoboy que entrega, ele é um dos componentes desse processo todo que a gente chama de logística. Certo, certo. Obrigada, professora. Deu para entender? Deu sim. Joia. Vamos lá, quem é agora? Carla? Oi, professora. Eu tive assim, um exemplo dessa parte para ver se a Pauliane entende melhor. Nós contratamos uma prestação de serviço de e-mail no nosso município, que agora está tendo que ser pago, né? E aí o que acontece? Tem todas as especificações do e-mail que a gente precisava. E, por exemplo, agora a gente vai mandar um edital para algum fornecedor por e-mail, dependendo do tamanho desse edital, o e-mail não anexa, não vai. Então, eu sei que aquela quantidade... A prefeitura contratou uma empresa para fornecer e-mail? A prestação de serviço de e-mail, porque agora era pelo Gmail e agora está tendo que ser pago. Então, a gente contratou essa empresa para prestar esse serviço com o e-mail da empresa, entendeu? Aí, o que acontece? Tem todas as especificações do que a gente precisava ter neste e-mail. Aí, agora a gente vai anexar o edital, e, por exemplo, dependendo do tamanho do edital, não vai. Só que no serviço que a gente pediu, esse tamanho deveria ir. Então, não está sendo a qualidade que a gente exigiu. Entendeu? Então, não está sendo a prestação. A gente já sabe que essa prestação de serviço não está de acordo com o que foi exigido. A ideia do acertado, pactuado. Exatamente. Daí a gente mede, exatamente, a gente mede isso através que não está atendendo da forma com que foi solicitado. Eu não entendi direito a ideia do e-mail, não, mas de qualquer forma, eu entendi que vocês pactuaram uma determinada. Não ser capaz de anexar arquivos com tantos gigas, sei lá quantos megas e tal, e isso não está sendo cumprido, né? Exato. Aí a gente mede a qualidade do serviço por aí, que não está atendendo conforme o que foi solicitado nessa prestação de serviço. Então não está entregando a quantidade certa. Exatamente. Né? Beleza, obrigada, Carla. Cíntia? Obrigada. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. A respeito das compras, todas as compras públicas estão sendo feitas através do estudo técnico preliminar, que é o ETP. Nesse ETP, ele demonstra a melhor solução, qual que vai ser a compra mais vantajosa para o Estado, e vai demonstrar a melhor solução para essas compras. Explica para o pessoal mais ou menos como é que funciona. As compras, elas são feitas através de um estudo para saber qual que é a demanda, qual que vai ser a melhor solução para o Estado e qual que vai ser a mais vantajosa. Você tem como dar um exemplo concreto disso? Tem como dar exemplo. Por exemplo, a gente, por exemplo, precisar de um serviço, a gente tem que mandar um monte de e-mail para várias empresas, fazer licitação, comparar os preços e demonstrar qual que é a solução mais vantajosa e por que está sendo a mais vantajosa para o Estado. Você fez um exemplo concreto, você teria? A gente fez uma solicitação de van, por exemplo. Aí várias empresas deram preço, né? E a gente viu no quadro comparativo de preços qual que era o mais vantajoso.
Esse quadro comparativo, vocês é que montaram? A gente monta. Uhum. E que vocês aí levaram depois joga no portal de compras para fazer a licitação. Sim, e o que vocês levaram em consideração? Tem que fazer um estudo para ver se atende, se a descrição do produto atende a solicitação, quantidade de passageiros que o veículo, né, tem, capacidade e tudo. Beleza. E aí você está vendo que bate exatamente com esse conceito que está aí na tela, né? Oi? Você está vendo que tudo que vocês levaram em consideração bate exatamente com esse conceito que está aí aqui na tela. Isso. E, além de tudo, ainda tem que fazer o ateste para ver se esse produto atende mesmo a demanda. Na hora da entrega, tem que ver se está tudo certinho. Aí, se tiver tudo certinho, aí vai pagar a empresa. Você trabalha em que setor, Cíntia? Eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, PROEX. Da UENG. Beleza, Cíntia. Vamos lá. Carla falou, Cíntia falou, Lucimar quer falar de novo? É porque eu ia falar aquela hora, mas eu quis só dar um toque, porque às vezes algumas pessoas estão na mesma situação que eu, vendo a senhora aí com a estante atrás. Não, é a minha estantezinha. Está me incomodando um pouquinho, mas eu estou te vendo bem. Aqui, quer ver? Vou só fazer para vocês uma coisa, para vocês verem o que está acontecendo comigo aqui. Eu fico em pânico. Deixa eu ver se eu... vocês estão com o chat? Eu não consigo, porque eu estou como convidada, e eu queria até falar, mas eu quero falar a respeito da situação. Olha para vocês verem como é que eu tô. Olha para vocês verem, quem estiver no chat, olha aí como é que eu estou. Está me dando um nervo aqui, por isso que eu gosto de abrir meu coração. Mas tá bonitinho. Obrigada. Eu estou igual uma bruxa aqui, por isso que eu não abri a câmera. Eu só assim na sala, não dá pânico, não dá pânico. Colocou pânico. Mas aí, professora, eu também trabalho na UENG, eu trabalho no setor financeiro, e lá tem o setor de planejamento e orçamento, né? Então, tem toda uma burocracia mesmo. O que a Cíntia falou, eu mesmo estou tendo que elaborar um termo de referência ele está bem complicadinho, porque eu quero comprar um item. O item, ele não é disponibilizado, ele não é um item que é usado comumente lá na UENG. Então, ele está me dando um pouquinho de trabalho. Por quê? Ele tem que atender a demanda de alguns setores da UENG, né? Então, é feito um estudo técnico para alguma compra, né? Dependendo da compra, o volume de compra, é feito esse estudo técnico, né? Preliminar. Mas também é exigido um termo de referência. Aí, no termo de referência, você vai colocar tudo o que você precisa, tudo que é necessário para atender o maior volume, né? No caso, de preferência, que atenda todos os setores que necessitem desse item, né? Então, o que acontece? O estudo é feito para isso, para ver se o que eu quero comprar, se for só para o meu setor, se é conveniente para o UENG, né? Então, se for um material que vai atender a vários setores, ficaria mais justo, né? Ficaria uma demanda, o preço sairia melhor, né? E, de repente, a forma, né? O volume de compra ajudaria também a diminuir o preço do produto. Então, só que neste termo de referência, né, algumas pessoas aí devem conhecer, você tem que colocar até a metragem, a marca, tem que constar tudo. Então, igual a Cíntia falou, quando esse produto chega, vamos supor, deu tudo certinho, fez o termo de referência e contratou a empresa. Quando essa mercadoria chega, é feito todo uma checagem para ver se está de acordo com o termo de referência, porque se não tiver, tem que ser devolvido, que é uma coisa bem burocrática mesmo, tá? Então, é muito bem especificado. Demanda-se tempo, tá? Então, é necessário?
mas é trabalhoso, demora-se. Se é uma coisa com urgência, se o valor for menor, a gente consegue comprar de outra forma. Mas é tudo muito bem especificado, tá? Tamanho, cor, tem que ter todas as especificações do produto e a demanda tem que atender o maior número de pessoas para este produto também ter um valor, né, mais acessível. Só um minutinho, Fernando, vou passar para você. Na fala de cada um, a gente começa a ver a complexidade das coisas. As minhas colegas da UENG estão mostrando especificidades do ponto de vista de discriminação do produto em si, de descrição do que se quer. Então, a ideia que vocês estão pensando é a UENG demandando alguma coisa. Então, como que ela tem que especificar isso do ponto de vista daquilo que ela está contratando? Por quê? Agora, nós temos que pensar isso, vamos pensar isso no contexto da logística. Tá? O que eu estou querendo dizer? A UENG estará recebendo na quantidade certa, na qualidade certa, quando digo certa, insisto, pactuada, dentro do prazo certo, da melhor forma, etc, etc, etc. Quem vai ser capaz de fazer isso ou não é a UENG, tá bom, gente? É quem está oferecendo isso para a UENG. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Daí a importância de se pactuar isso antes. Exatamente. Tá? Mas eu quero deixar bem claro assim, que a ideia não é a UENG e não é a UENG que vai ter que ter essa logística. Vai ser a empresa para fazer isso. Que vai fornecer para a UENG. Né? E a UENG a gente conhece um pouquinho, né? Como é que funciona a questão de algumas coisas de logística, o quanto que é difícil numa universidade que está esparramada pelo estado inteiro. Então, assim, aí é outra história de logística. Tá? Como é que vai distribuir? Vou dar um exemplo: papel, material de consumo, etc, etc, etc. Aí nós estamos falando da logística dentro da UENG. Aí depois a gente está falando do papel, agora como que a empresa vai entregar o papel para a UENG, aí tem a logística da empresa. É só para deixar isso mais separadinho. Beleza? Tá? Quem que ia falar aí que eu passei? Oi, sou eu, Fernando. Diga, Fernando. O que a Lucimar fala é justamente o que eu faço no meu setor, né? Põe você, aparece aí para mim, Fernando, por favor. Eu estou sem câmera. É justamente o que a Lucimar falou, é o que tem no setor que eu passo no dia a dia, né? Preencher um monte de documentação para atender a pessoa no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e da forma correta. Você trabalha onde, Fernando? Trabalho no Ministério da Economia. Ah, tá. Pois é. Veja bem. Então, vamos separar uma coisa da outra, tá? Então, quando você falou a respeito de dar condições para que determinadas atividades sejam desenvolvidas dentro do Ministério, é uma coisa. Tá? Agora, a outra coisa é fazer com que bens ou serviços externos demandados pelo Ministério cheguem até ele. Entendeu a diferença? Entendi. É quando você compra, a pessoa tem que fazer chegar o que você compra, o que você vende, até para mim, para conseguir entregar internamente. Para você poder distribuir, fazer a sua, entre aspas, logística. Isso, entendi. O seu processo de entregar a quantidade certa, no lugar certo, na qualidade certa. Desde a caneta BIC até, sei lá, um supercomputador, até um equipamento para o hospital, enfim, essas coisas todas. Entendi. Tá? Então,
às vezes fica fácil para a gente falar assim, nossa, é muita incompetência, nossa, é muito desperdício, etc, etc, etc. Por isso que eu estou falando, vocês têm material para os trabalhos de conclusão de curso de vocês da disciplina, que é assim, ó, pipoca. Na sua experiência, por exemplo, Fernando, o que você acha? Você pode fazer um trabalho que, nossa, poxa, é uma coisa simples, se você fizer assim, em vez de fazer assado, vai melhorar. O Simar, a mesma coisa, o pessoal da UENG, a mesma coisa, o que pode ser feito dentro da UENG, que a gente é que está no dia a dia, a gente é que sabe. Tá? Para que eu possa entregar o que eu tenho que entregar no tempo certo, ou seja, são vocês, no final das contas, são os alunos terem aula. Né? Esse é o nosso serviço, entre aspas. Tá? Então, vamos lá, deixa eu fechar esse conceito aqui. Agregando valor ao produto. Tá? O que é agregar valor ao produto? Quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando da noção de eficiência, de eficácia, de efetividade. Tudo isso faz com que aquele produto ele adquira não somente, ele tem um valor não somente do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista, vou falar a palavra qualidade, mas não é a palavra certa, do ponto de vista intangível. Quando a logística funciona, quando essas coisas todas funcionam, o produto ganha valor. Quando dá tudo certinho, na hora que a gente compra um determinado produto na internet, aquele produto, se aquilo ali que foi pactuado, chegou bacaninha, aquilo ali ganhou valor. A entrega foi feita no prazo certo, o produto não veio estragado, a cobrança está certa, aquilo agrega valor. Uma logística mal feita, o produto final ou o serviço final perdem valor. Dá para entender que eu estou dando um up no meu produto ou no meu serviço, seja no setor público, seja no setor privado, se tudo esse emaranhado de coisas que a gente está falando ali, produto certo, quantidade certa, lugar certo, prazo certo, qualidade certa, se tudo isso funcionar, aí viveremos felizes para sempre também, né, gente? Tá? Dando resultados positivos aos acionistas e aos clientes. No caso do setor público, o quê? A sociedade. Né? A sociedade está recebendo serviços públicos de qualidade que estão atendendo as demandas dela e por aí vai. Olha o tanto de coisa que envolve isso. Gente. Olha o tanto de coisa que tem que acontecer para que a gente tenha resultado positivo. Olha o desafio que tem por trás disso. Já pensem nesses exemplos todos que vocês deram no cotidiano que vocês vivem. Quando a gente consegue, por isso que eu falo que eu acredito nas coisas pequenas, quando a gente consegue melhorar algum processo, melhorar alguma coisa, já é um resultado fantástico. Já é um resultado sensacional. Tá? Então, a ideia que eu estou colocando aqui, que essa ideia de resultado positivo, não é que nunca mais vai ter problema, porque a gente não tem como conter a chuva e vai dar buraco na estrada. A gente não tem como conter o número de casos de H1N1 ou como é que chama agora que está tendo? Dengue. Né? A gente não tem como conter, infelizmente, né? Acidentes que venham a ocorrer, assassinatos que venham a ocorrer. Enfim, a gente não tem como... Nós estamos numa sociedade que ela é dinâmica. Mas pequenas iniciativas fazem as coisas mudarem. Então, os resultados positivos, eles sempre virão se a gente imaginar que a gente não vai resolver coisas do mundo inteiro, a gente vai resolver uma coisinha pequena. Tá dando para entender? Aí você fala assim, nossa, é tão simples, por que não pensaram nisso?
Por que não pensam na escola? Tentar entender por que será que o livro não chega, por que será que a merenda não chega, por que será que a alimentação do preso não chega. São coisas pequenas dentro do cotidiano, do dia a dia, de cada área, onde vocês atuam, é que vocês podem perceber essas dificuldades. E não é só burocracia, tá? E não é só no setor público também, não. Tá? Porque a gente viu vocês mesmos dando exemplos de problemas, de resultados negativos em termos de empresas privadas. Tá? Bom, aí para fechar esse conceito imenso e rico e amplo e que envolve tantas dimensões, tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes. Então, isso para mim, isso me chama muita atenção. Deixa eu só compartilhar um pouquinho para vocês poderem ir junto. Quando a gente está falando de integridade humana, de empregados, de fornecedores e de clientes. Dá para entender? Dá para levantar assim na cabeça de vocês rapidamente? O que envolve isso? Vamos, gente! Para mim, eu acredito que seja um comprometimento, viu, professora? Comprometimento por parte até falando da área pública, né? Eu já trabalhei nos dois lados, né? Tanto em empresa particular como na pública. Então, nota-se uma diferença. Só que o setor público, ele tem que entregar, né? Ele tem que entregar o que se compromete a entregar. Eu, pelo menos, não vejo. Isso aí é meio burocrático, porque eu não vejo a sua totalidade. Isso eu acredito que vai ser quase que impossível isso acontecer. Mas eu acredito que tenha que haver comprometimento de todas as partes, né? De prestação e até dependendo do material ou do serviço, do bom uso também do que se adquire, né? Porque é um trabalho muito grande para poder se adquirir um serviço ou um produto e a pessoa não valorizar aquilo ali. Então, e você está falando na hora que a UENG recebe, não é isso? Isso. E também de quem vai prestar o serviço, porque ela tem que fazer, a empresa que entra, né? Porque para você atender um serviço público, a maioria é feita uma licitação. Então, você participa ali de uma concorrência para poder chegar lá e até conseguir o contrato e não cumprir o que foi acordado, é queimar um filme, né? É não valorizar o trabalho, até de quem se propôs a separar um produto, a entrega. Eu acho que é uma falta até de respeito até com os trabalhadores da empresa que acorda isso e não cumpre, né? Então, eu acho... E quem recebe também tem que valorizar o produto que está em mãos. Eu tenho essa visão, assim. Não sei se eu estou errada, mas trabalhando há bastante tempo, então a gente nota alguns descasos aí em relação à compra, à entrega e ao recebimento. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Lembrando dessa frase, vou repetir. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes. Não lembra a vocês nada, não? Que aconteceu recentemente? Trabalho escravo também, né?
Eu lembrei exatamente disso. Trabalho escravo. Né? Que agora explodiu aí de novo. De tempos em tempos explode. Né? Como que eu posso estar imaginando que eu estou entregando o produto certo, a qualidade certa, se eu não estou respeitando a integridade dos meus funcionários, dos meus empregados? Então, essa questão das vinícolas, né, lá no Rio Grande do Sul é um caso, e a gente tem mais casos. Quais que seriam, hein, que a gente vê aí? Então, foi fantástico ontem, né? Aquele senhor que trabalhou lá também, né? Não vi o Fantástico. Muitos trabalhos análogos à escravidão também. Qual é esse trabalho escravo? Eu acho que essa questão... Esse trabalho hoje em dia, por metas, é um trabalho escravo. Trabalho de gerente de banco é trabalho escravo. Hoje, então, na verdade, o que tem por trás de tudo isso que nós estamos falando é uma discussão muito séria que está tendo no mundo, que são as relações de trabalho, a modificação dos padrões, ou seja, da forma como o ser humano lida com o trabalho. Qual que é o papel que o trabalho tem na vida das pessoas? Então, a gente pode começar... Tem gente só estudando isso. Como que isso vem se precarizando cada vez mais? O que muitos chamam de empreendedorismo é precarização do trabalho, é não respeitar a integridade do ser humano, é não respeitar os padrões mínimos de exigência do ponto de vista de trabalho. Então, os exemplos mais famosos disso é o Uber, o iFood, não sei mais quem. Como que eu posso pensar que a minha logística está sensacional, que está todo mundo comendo sanduíche bacaninha, se o cara que está entregando está trabalhando 18, 20 horas por dia? Já existe o fenômeno da uberização. Que logística é essa que não põe limites ao respeito mínimo da integridade física, mental de um indivíduo que roda o dia inteiro num carro e numa moto, correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O motorista de caminhão que fica na base de rebite, que chama, né? Você dá dopado o tempo inteiro para poder dar conta de fazer as entregas, de receber, etc, etc, etc. Tá? Como que eu posso chegar e falar de um processo que, não, meu produto chegou bonitinho, está arrumadinho lá, se o meu empregado ou se o meu prestador de serviço não tem o mínimo de respeito à atividade que ele desempenha? Se eu estou impondo aos meus fornecedores condições precaríssimas de negociação, aí a gente vai pegar um caso, explodiu aí também, que é o caso da Americanas, que extorquia os fornecedores, forçava os fornecedores, cobrava preços mais baixos, o pessoal da área de transporte, não sei se vocês chegaram a ver nos jornais isso, né? Então, assim, você pode vender para americano, mas você tem que vender nessas condições, tudo estrangulado. Eu vi um depoimento de um empresário aqui em Belo Horizonte que perdeu tudo, porque simplesmente a frota dele era voltada para a americana, de um dia para o outro, a americana fosse tchau para você. Então, que logística é essa que está acontecendo? Se eu não estou respeitando o meu cliente pode ser desde o indivíduo que não recebeu a tempo, que atrasou, que a mercadoria foi danificada, etc, 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 como o meu cliente, entre aspas, eu vou usar porque está aqui no coisa, mas
a sociedade, eu estou entregando, eu tô respeitando o que a sociedade está demandando de mim, eu, setor público, eu governo, meu gestor público. Da saúde que eu estou entregando, da educação que eu estou entregando, da segurança que eu estou entregando, enfim, serviços públicos que eu estou entregando, eu estou respeitando a integridade humana dos meus clientes, ou eu estou entregando uma alimentação podre para os presidiários, ou eu estou entregando um tempo errado, enfim. Eu estou respeitando o aluno que está lá sentado lá na UEM, igual vocês estão aqui trabalhando, estou fazendo certo. Tá? E, por fim, a última, para a gente fechar, o conceito, que é, então, lá, tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes, e a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, eu estou usando de maneira racional os recursos disponíveis na hora que eu produzo o meu carro, na hora que eu produzo, enfim, o que for. Eu estou respeitando, estou preservando o meio ambiente, eu estou criando condições para minimizar os impactos da produção, do consumo, do que for, em termos do meio ambiente. Logística tem a ver com isso também. Por exemplo, está bem quieto ultimamente, eu como ficar quieto aqui, sou desconfiada. Vazamento de óleo no mar. As grandes petroleiras aí. Né? Construção civil. Eu estou diminuindo as perdas de material de construção, ou fica essa quantidade de caçamba, pelo menos aqui em Belo Horizonte, gente, mas em qualquer lugar, eu acho. Aquela quantidade de caçamba e caminhão parando, recolhendo toneladas e toneladas de material perdido na obra. Isso tudo é logística. Eu estou criando condições para ter meios de transporte, de utilizar modais que tenham implicações do ponto de vista de emissão de CO2 menor, ou eu continuo insistindo no transporte rodoviário, com óleo diesel, etc, 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 etc. Tá? Eu estou estimulando, eu estou na produção lá, eu estou estimulando a utilização, sei lá, de energia solar, de reuso de água. Eu estou despejando os resíduos no esgoto, desperdiçando. Isso tudo tem a ver com logística. Porque a qualidade certa, o produto certo, tem que respeitar o meio ambiente. Tem que mitigar os danos ao meio ambiente. Deu para entender? Algum comentário? Deu para desanimar? Se eu fico calado assim, eu fico em pânico. Sim, para mim aqui... Um pouquinho, né? Oi? Dá para desanimar, só a história dos rejeitos da Vale, que causou esse dano todo, que não estava nem aí. Esqueci disso também. Isso aí Isso a gente tem, é por isso que eu falo, a questão da logística, quando a gente começou a aula, eu perguntei para vocês, o que é logística? Aí eu soltei essa frasezinha aqui, desse tamanhozinho, vou voltar com ela de novo, e aí dá para entender que logística é um pouquinho diferente do que a gente... É um pouco mais complexo do que a gente estava pensando, né? Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente pensa que... Quando eu falo assim, acho que eu volto, eu falo assim, acho que logística é tudo, né? E quando a gente olha esse conceito e relê,
a gente fala assim, nossa, não é simplesmente... Cada aspecto desse conceito envolve dimensões das mais diversas que se entrecruzam, tem conflito, enfim. Então, não é um processo simples, mas que tem que ser buscado a todo momento. Não adianta a gente imaginar que... Por isso eu insisto que eu acredito nas coisas pequenas. Eu queria muito que vocês aproveitassem isso para o trabalho de conclusão de curso, porque isso aí dá resultado até na atividade de vocês. Vou dar uma última lida aqui para a gente fechar. Olha. Logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, sendo produzido ao menor custo, da melhor forma e deslocado mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e aos clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes e a preservação do meio ambiente. Pensem nisso, não só do ponto de vista do setor público, do setor privado, mas, no caso da gente, no ponto de vista do setor público. Pensem no papel que a tecnologia tem nisso, no papel que a gestão tem nisso, e de quantas dimensões que nós estamos falando. Não é simplesmente encaixotar, etiquetar, botar na Kombi é ótimo, né? Botar na van e levar para entregar. Se fosse isso, não teria problema nenhum. Tá certo? Seria bem mais simples do que a gente imagina, né? Alguma consideração aí? Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma perguntinha? Seja fácil? Professora, só agradecer, porque abriu a minha visão em relação à logística, porque o meu pensamento era totalmente diferenciado, né? Eu acho que era o comum a todo mundo. Então, quando você abre essas questões aí, a mente vira, né? A gente começa a pensar de outra forma. Pelo menos no meu caso, a minha visão mudou totalmente. O meu papel é bagunçar a cabeça de você. Então, é interessantíssimo. Interessantíssimo. Para pensarem. Interessantíssimo. É exatamente, se fosse simples, a gente precisaria estar aqui ralando, estudando, correndo atrás, né? Então, a partir desse, o conceito é importante, tem preguiça de conceito, não para quê? Nossa, vamos botar a mão na massa. Para a gente entender do que a gente está tratando, né? E a ideia é de pensar sempre, tudo que vocês estiverem lendo na apostila, pensem sempre na questão do setor público, pensem sempre na questão das dimensões que estão envolvidas. Sabe? Se a gente tiver noção disso, a gente começa a entender, dentro dessa complexidade, aspectos específicos que podem ser aprimorados. E eles é que vão corrigir. Não adianta ter uma tecnologia fantástica se eu tenho um problema pequeno que não deixa isso funcionar. E que quem está lá na ponta não sabe, quem sabe sou eu que estou aqui. Né? Então, por mais que a gente lide com burocracia, por mais que a gente saiba as dificuldades do setor público, o que seria de pequeno que a gente poderia fazer, de pouca coisa, que a gente poderia auxiliar na escola, no hospital, na universidade, enfim, onde vocês atuam? Tá? O que poderia ser feito? Mantendo a legalidade e esses padrões que a gente está falando aí de pactuação. Algum comentário a mais, gente? Morreu todo mundo aí? O que aconteceu? Ninguém não. O pessoal já está na segunda fase agora. Professora,
Eu estava analisando aí o que a senhora estava falando em relação à logística. Por exemplo, essas logísticas de mercado online, né, e-commerce, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, existem diversas. Até um amigo nosso fez um comentário em relação à Shopee não ter dado conta desse atendimento. Mas na cidade que eu moro aqui em Ipanema, como uma cidade pequena, esse atendimento ele foi paralisado porque as pessoas que faziam o transporte, elas recebiam com atraso. Então, eles fizeram um boicote ao sistema. Eles pararam de entregar porque não estavam recebendo. Aí ele até falou, de repente, na ponta, o cliente não sabe disso. Mas eu sei porque é cidade pequena. Como é que seria, nesse caso, a logística? A logística, na verdade, nesse caso, ela ficaria interrompida. Como é que seria esse feedback na ponta para poder detectar essa falha? Olha só, veja bem, vamos voltar lá no nosso conceito aqui, olha. Vamos pensar nessa dimensão aqui, olha. Eu estou, não sei se eu grifar que vai me aparecer para vocês. A integridade humana dos meus empregados, dos meus fornecedores, o indivíduo que está... O que aconteceu o que aconteceu? Aí a gente tem que voltar lá atrás na nossa disciplina de introdução à economia, quando a gente falava de monopólios, oligopólios, oligopsônios, monopsônios. Essas empresas muito grandes, muito poderosas, elas não levam em conta que logística tem que respeitar isso. Você não... O boicote, entre aspas, que você está dizendo, é o quê? Eu não posso entregar com prejuízo, eu não posso pagar gasolina para Americanas, eu não posso pagar o meu diesel para a Amazon, para quem quer que seja. Eu estou sendo desrespeitada. Então, isso não é logística. Apareceu o problema aí, como é que vai resolver isso? O problema é que essas empresas são muito grandes, muito poderosas. Por isso é que os padrões de logística dela não atendem o que deveria acontecer. A logística não é somente entregar. É isso que eu estou querendo chamar a atenção, Alex. A logística não é somente entregar para o indivíduo. A logística é todo o processo. E esse processo tem que ter padrões que obedeçam a esses critérios que estão aí. Senão, não é logística. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente pensa na logística, nossa, chegou na hora certinho, bonitinho, cara super gente boa, vem entregar. Não é isso. Logística é isso tudo que a gente falou. Entendeu? Por isso que eu estava falando assim, ela vem lá de trás. Eu estou respeitando o cara que colheu a uva para fazer o vinho. Eu estou respeitando o motorista de caminhão. Eu estou respeitando o meio ambiente. Eu estou entregando o que foi combinado nas especificações, no preço, etc. Isso tudo é logística. Se não tiver isso tudo, a logística tem problema. Entendeu? Então, quando aparecem essas coisas, olha que é raro, hein? É que é raro. Você já imaginou a quantidade de violação de direitos trabalhistas ou de direitos de fornecedores, a ação pesada dessas grandes empresas com relação aos seus fornecedores, seja fornecedores das mercadorias, essas grandes empresas, essas grandes plataformas. Se você quiser botar seu produto na Amazon, você tem que cumprir isso, desse jeito, senão não está dentro. A Amazon está respeitando esse fornecedor? Entendeu o que eu estou te falando? É um processo que envolve muitas dimensões. É nesse sentido. Tá bom? Simone? Não, é só um comentário que eu não sei se é pertinente, se cabe, se é correto ou não. Vamos lá. Mas é a sensação que fica, né, disso tudo, e é uma certeza que a gente tem, né,
que os grandes fornecedores, as grandes empresas, as grandes marcas parecem confundir a logística com a lógica do maior lucro a qualquer custo, a qualquer preço, independente do sofrimento. Confundem, desculpa te interromper, elas não confundem, elas fazem isso deliberadamente. De propósito, né? É exatamente isso. Eu não sei se eu não quis ser tão não tem problema, não pode salvar. Nesse ponto. Mas historicamente é isso. A gente vê a gente sabe, a gente está cansado de saber. Principalmente nós mulheres, a gente almeja aquelas marcas lindas, maravilhosas de desfiles de Fashion Week, Milão, Paris e por aí afora. Mas a gente sabe que por trás de uma calça que custa 10 mil reais, eles pagaram R$1 para um fazer. Mas aí sim. Né? Eu não quero nem entrar nessa desculpa te interromper, nisso aí, porque isso vai ter a ver com as matérias que a gente fez lá atrás. Isso vai se manifestar também na logística. Sim. Acaba culminando nisso. E um outro comentário que, assim, há bem pouco tempo, confundia-se logística com layout, né? As pessoas achavam que logística era simplesmente pegar um galpão, uma sala e organizar os móveis, as estantes, os armários, a logística. Eu ouvi muitas vezes isso, inclusive em empresas onde eu trabalhei, que eu também já trabalhei em empresa privada, que, vamos arrumar a logística aqui dessa sala. É confundida com layout, erroneamente. Né? Então, assim, eram só mesmo essas duas ponderações que eu queria fazer, que realmente, enfim, puxar o vocábulo, né, para o que eu quero definir, para acalmar minha consciência e por aí afora, né? Mas por aí. É isso. Na verdade, o que está sendo levado em conta, porque no conceito fala aqui também, dando resultados positivos aos acionistas e aos clientes. Pode ser que o resultado positivo visto pelo acionista seja só a dimensão lucro. Entendeu? Pode ser. Mas essa dimensão, quando você pensa só na dimensão lucro, você está esquecendo dos outros componentes que envolvem a logística. Né? Pessoal, algum outro comentário, alguma outra coisa? Eu só queria concluir, professora. Pois não. Em relação ao que eu falei sobre a logística da Shopee e outros e-commerces. Por exemplo, quem é penalizado nesse caso, porque é uma corrente, né? Eu sou um exemplo, eu sou a Shopee. Então, existe uma cadeia de pessoas que eu remunerei ali para que chegasse no consumidor. O produto chegasse no consumidor. Mas aí, no meio do caminho, alguém teve um problema e não repassou isso. Ou seja, essa corrente aí, o elo foi quebrado. Aí a empresa ela é prejudicada nesse sentido, existiria na logística alguma coisa para cobrir essa falha, algum feedback, alguma coisa que ficasse monitoramento para que isso fosse resolvido, porque ficou meses assim. A empresa, a transportadora que não pagou a ponto final, entendeu? A transportadora não pagou? Não pagou os entregadores. Sim, aí tem que... Aí, para você ver como é que são as coisas. Aí tem que ver, a empresa, ela tem que verificar, junto à transportadora, que é um fornecedor de um serviço dela, está dentro das etapas da logística, por que isso aconteceu? Porque foi pactuado alguma coisa ali, entregar na quantidade certa, e alguma coisa não foi cumprida.
Agora, se isso está acontecendo há meses, posso estar enganada. Posso estar enganada. Será que interessa para a empresa atender municípios menores? O custo de transporte é mais alto? Ou será que é mais interessante para a empresa? Você está entendendo o que eu estou falando? Pode estar acontecendo um tanto de coisa. E que, sei lá, são quantos condenados? 4, 5. São quantos clientes tem lá? 4, 5. 4, 5 clientes eu entrego lá, eu tenho um curso, eu tenho... Enquanto numa cidade igual São Paulo, enquanto eu entrego esses 4, 5, eu entrego 4 mil, 5 mil. Eu estou dizendo que pode estar acontecendo tudo, entendeu, Alex? Entendi. Pode estar acontecendo uma série de coisas, ficou meses, e mesmo assim, o que foi feito? Não era para estar acontecendo isso. Né? Então, assim, as dimensões que envolvem a logística estão comprometidas. Há interesse em resolver isso? Há interesse? Sei. Pode ser que seja exatamente para isso acontecer. Não sei. Estou supondo. Sacou? Ok. Então, se ela vai tomar alguma iniciativa, se ela não vai tomar, se ela, o que vai acontecer, entendeu? Não sei. Não sei, sinceramente. Mais alguma coisa, gente? Eu estou tentando baixar a lista de presença aqui só para eu ver os nomezinhos de vocês, mas não estou conseguindo. Não deve ter sido aberta a listinha de chamada. Mais alguma coisa, meus amores? Por mim, tranquilo, professora. Tá tranquilo mesmo? Para mim também está ok. Com relação ao material que está lá, já está tudo disponibilizado para vocês. A gente vai ficar de olho. Tutores, conto com vocês novamente. Estou à disposição, se precisar. Só mandar um e-mail, como diz o outro. Ok? Deixa eu parar a gravação aqui, então.